Meu amigo, quando uma informação dessas começa a circular nos bastidores do futebol europeu, não tem como ficar indiferente. O Manchester City estuda seriamente apresentar uma proposta simplesmente gigantesca, na casa dos 120 milhões de euros, para tirar Estevão do Chelsea. E isso não é só mais uma especulação de mercado, é um movimento que carrega peso, contexto, estratégia e principalmente a assinatura de um técnico que raramente erra quando aposta em talento jovem. Pep Guardiola quer Estevão, e quando Guardiola quer alguém, o futebol inteiro presta atenção. O garoto de apenas 18 anos, que hoje veste a camisa do Chelsea, vive seu melhor momento desde que chegou à Inglaterra, acumulando números sólidos, presença em jogos grandes e uma maturidade que chama a atenção até dos mais experientes. Não é exagero dizer que ele já deixou de ser promessa para se tornar realidade dentro de campo, e o City percebeu isso no tempo certo. O interesse do Manchester City surge num momento muito específico da Premier League. O clube domina o cenário inglês há anos, mas Guardiola sabe melhor do que ninguém que, no futebol moderno, quem para fica para trás. O elenco atual ainda é fortíssimo, mas passa por um processo natural de transição. Jogadores históricos decisivos e vitoriosos começam a dar sinais de que um ciclo pode estar se aproximando do fim. Um dos exemplos mais claros é Bernardo Silva, peça-chave em várias temporadas, que constantemente tem seu nome ligado a possíveis saídas. A possível despedida de atletas desse nível obriga o City a pensar não só em reposição imediata, mas em continuidade de projeto, e é exatamente aí que entra Estevão. O brasileiro se encaixa como uma luva no tipo de jogador que Guardiola aprecia. Versátil, inteligente taticamente, com capacidade de atuar em várias zonas do ataque, Estevão não é aquele ponta previsível que vive apenas de velocidade. Ele entende o jogo, flutua entre linhas, aparece por dentro, ataca espaço, cria soluções e, acima de tudo, toma boas decisões. Isso, para Guardiola, é ouro. O treinador catalão sempre deixou claro que prefere jogadores que pensem rápido e executem ainda mais rápido, e Estevão tem mostrado exatamente isso com a camisa do Chelsea, mesmo em um ambiente de enorme pressão. O valor especulado da negociação assusta à primeira vista. São 120 milhões de euros, algo que ultrapassa facilmente a casa dos 700 milhões de reais. É dinheiro de estrela mundial, não de promessa. Mas nos bastidores, Estevão já é tratado como um dos jovens mais observados de todo o continente europeu. Não é só o City que acompanha de perto sua evolução, mas é o clube que demonstra disposição real para transformar interesse em proposta concreta. Guardiola enxerga no brasileiro um jogador moldável, alguém que pode ser lapidado dentro de um sistema altamente sofisticado e competitivo. Do lado do Chelsea, a situação é delicada. O clube sabe que tem um ativo valiosíssimo nas mãos. Estevão não é apenas um talento esportivo, é também um patrimônio financeiro e simbólico. Vendê-lo por um valor tão alto poderia representar um lucro gigantesco, mas existe um problema que pesa muito nessa equação: reforçar um rival direto. A Premier League não perdoa esse tipo de movimento. Entregar um jogador desse nível para o Manchester City é, na prática, fortalecer um concorrente direto nas disputas por títulos nacionais e internacionais. Por isso, a tendência inicial do Chelsea é resistir ao máximo. O contexto interno do Chelsea também influencia. O clube vive um processo de reconstrução, tentando encontrar estabilidade, identidade e regularidade. Em meio a isso, Estevão aparece como um dos poucos consensos positivos. Ele entrega desempenho, atrai atenção, empolga a torcida e representa uma esperança concreta de futuro. Perder esse jogador tão cedo poderia ser interpretado como um sinal de fragilidade esportiva, algo que o Chelsea tenta evitar a todo custo, especialmente diante de um projeto tão agressivo como o do Manchester City. Guardiola, por sua vez, não se move por impulso. O City já monitorou outros jogadores com perfil semelhante ao de Estevão. Um exemplo claro é Rodrygo, do Real Madrid, que por muito tempo esteve no radar do clube inglês, mas sem avanço concreto. Isso mostra que o City não entra em leilões sem convicção total. Se agora o nome de Estevão ganha força nos corredores do Etihad, é porque existe uma leitura profunda de encaixe técnico, tático e até comportamental. Guardiola gosta de jogadores que absorvem conceitos, aceitam desafios e não se intimidam com cobrança. E o brasileiro tem mostrado personalidade suficiente para isso. Outro ponto que pesa é o momento esportivo do próprio Estevão. Aos 18 anos, ele não apenas participa dos jogos,
mas influencia resultados. Seus números são consistentes, sua presença em partidas decisivas é cada vez mais frequente, e sua adaptação ao futebol inglês, conhecido pela intensidade e velocidade, tem sido acima da média. Isso chama a atenção de qualquer clube, mas principalmente de um técnico que valoriza atletas completos e prontos para evoluir dentro de um sistema coletivo forte. O City busca um jogador que possa atuar aberto, por dentro, como falso extremo, como meia avançado ou até como segundo atacante. Essa polivalência é uma obsessão de Guardiola, e Estevão entrega exatamente isso. Ele não engessa o time, pelo contrário, oferece múltiplas possibilidades. Em um elenco que já conta com jogadores altamente técnicos, a chegada de um talento jovem, com margem enorme de crescimento, pode ser o diferencial para manter o City no topo por mais uma década. É claro que a negociação não é simples. Envolve cifras gigantescas, rivalidade direta, pressão da torcida, influência de empresários e a própria vontade do jogador. Estevão ainda é muito jovem, mas já demonstra maturidade para entender o tamanho das decisões que estão à sua frente. Jogar sob o comando de Guardiola é um sonho para qualquer atleta, especialmente para quem busca evolução técnica e reconhecimento mundial. Ao mesmo tempo, sair do Chelsea tão cedo pode gerar dúvidas sobre continuidade e protagonismo. Nos bastidores, o City trabalha com paciência e estratégia. A possível saída de jogadores importantes, como Bernardo Silva, reforça a necessidade de planejamento antecipado. Guardiola não quer apagar incêndios, quer construir caminhos. Estevão surge como peça-chave nesse desenho de futuro, alguém que pode chegar, se adaptar gradualmente e assumir responsabilidades cada vez maiores com o passar do tempo. O impacto dessa possível transferência vai além dos dois clubes envolvidos. Mexe com o equilíbrio da Premier League, agita o mercado europeu e reforça, mais uma vez, o protagonismo do futebol brasileiro na formação de talentos de elite. Um garoto de 18 anos, disputado por gigantes, avaliado em cifras astronômicas e desejado por um dos maiores técnicos da história, não aparece todo dia. Isso diz muito sobre Estevão e sobre o momento que ele vive. E agora fica a pergunta que todo torcedor se faz. Até onde o Chelsea está disposto a resistir? Até que ponto o City vai insistir? E, principalmente, qual será a escolha de Estevão diante de uma oportunidade desse tamanho? O mercado ainda vai ferver, muita coisa ainda pode acontecer. Mas uma coisa é certa, quando Guardiola aponta um jogador como prioridade, dificilmente é por acaso. No fim das contas, meu amigo, o futebol é feito de ciclos, decisões e coragem. Estevão está no centro de uma possível mudança que pode redefinir sua carreira e mexer com a hierarquia do futebol inglês. O City enxerga nele o futuro, Guardiola vê talento bruto pronto para ser lapidado e o Chelsea tenta segurar uma joia que sabe que vale ouro. Seja qual for o desfecho, uma coisa é inegável. O nome de Estevão já está entre os grandes assuntos do futebol europeu. E isso, com apenas 18 anos, não é pouca coisa. O jogo está em andamento, o mercado está aberto e o próximo capítulo promete ser daqueles que ninguém desgruda os olhos até o apito final. E você, o que acha disso tudo? Deixe sua opinião aí nos comentários e valeu! E que Deus te abençoe!